Sejam muito bem-vindos a mais um programa, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Há muitas decepções, tristezas, angústias, amarguras que passamos nesta vida. E das piores coisas é quando depositamos em alguém a nossa confiança e essa pessoa nos decepciona. É muito triste quando alguém nos decepciona, quando alguém nos frustra. Deus não é assim. Ele nos surpreende e vai além do que possamos pedir, sonhar ou imaginar. E talvez você diz, Deus se esqueceu de mim há muito tempo. Se Deus existe, eu não sei onde ele anda, porque eu já chamei por ele e fui ignorado, fui desprezado. Não. Ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quando nós buscamos a Deus de forma bíblica, então ele se manifesta. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é crer em Deus como dizem as religiões, não é crer em Deus como dizem as igrejas, como dizem os pastores, os padres, enfim. É como diz a palavra. A Escritura, a palavra, ela nos deixa uma instrução, o manual da vida, o manual de toda a existência humana. Quando a pessoa segue o que está aqui, a vida dela é completamente transformada, é completamente mudada. Eu vou colocar para vocês acompanhar o depoimento da senhora Maria Reis e você vai tirar suas conclusões sobre o poder da fé. Prepare já um copo com água, porque no final do programa nós vamos juntos unir a fé e falar com Deus. Tive problemas nos ossos, tinha perdido o cálcio todo. Apanhava tudo quanto era articulações, que era lúpus que eu tinha. Os dias iam passando e eu definando. Eu estava com depressão, também tive problemas nos ovários. Tiraram-me os ovários, tiraram-me o útero. O meu marido chegava às vezes a querer ficar no trabalho e não vir para casa, mas eu ia à procura dele. Ia encontrar bêbado. Depois, mais tarde, o meu marido teve um problema de saúde, cancro. E ele partiu. A minha infância foi um bocadinho dura, porque havia maus tratos com os meus pais e eu vivi sempre no meio dessas situações. Eu fui crescendo uma pessoa revoltada, mas sempre pensei que quando fosse grande que não queria ter aquela vida. Saí de casa aos 16 anos para vir trabalhar. Casei-me aos 22 anos. Mas também tive problemas de saúde. Tive problemas nos ossos. Uns anos mais tarde é que eu vim a perceber que era lúpus que eu tinha. E isso fazia muitas inflamações nos ossos, nas mãos, na coluna. Apanhava tudo quanto era articulações. E eu sobrevivi, mas eu estava com a pele e osso. Os dias iam passando e eu definando. Eu estava com depressão, porque neste tempo todo também tive problemas nos ovários. O médico achou por bem que havia de operar, porque eu estava com uma grande anemia já. Tiraram-me os ovários, tiraram-me o útero e eu comecei a ter desfalsificação nos ossos. E eu partia muitas vezes assim, instalava com um movimento a andar, tinha aquela dor, era uma fratura. E eu, quando comecei a ver isso, fui falar com o doutor. E ele disse-me que eu, naqueles 2 anos, tinha perdido o cálcio todo, havia de ser até ao fim da vida. Passado um tempo, eu descobri que o meu marido tinha uma amante. Depois ele pensava que eu nunca se descobria, mas eu descobri. E ele já às vezes era amigo do beber e ainda entrou no álcool. O meu marido chegava às vezes a querer ficar no trabalho e não vir para casa, mas eu ia à procura dele. Ia encontrar bêbado. Depois, mais tarde, o meu marido teve um problema de saúde, cancro.
Foi na bilis. Depois ele tinha um tumorzinho. Ele deixava de respirar, não engolia nada. Dá-lhe uma prótesinha para ele se restabelecer um pouco, porque ele estava muito amarelo, muito frágil. Ele chegou a pesar 100 e tal quilos e ficou só com a pele e o osso. Entretanto, depois eu tive o convite de uma colega para vir à igreja. Aí quando eu vim, era aquilo que eu precisava de ouvir. Desde que eu comecei a fazer as correntes, fui-me libertando dos traumas todos que eu tinha vivido, passado. Mas ali eu disse, meu Deus, eu já sofri demais. A vida dele, a alma dele, eu entrego no Senhor. E ele partiu. Mas partiu em paz, porque eu tenho a certeza de que ele se converteu no tempo em que ele veio fazer a corrente da saúde, nos últimos tempos. E fui ficando curada das dores que eu tinha. O lúpus também depois desapareceu, porque isso também fazia muitas dores nas articulações. E eu, quando dei por mim, o médico me tinha dito, eu tinha uma coluna de 60 anos, uma menina que era de 20. Agora hoje tenho 71. Faço a minha vida. Hoje eu faço tudo, vou fazendo tudo ainda. E com tanto trabalho que eu tive, mas nunca parei. Estou aqui para contar a minha história. Mas não foi fácil. E depois a gente buscava o Espírito Santo, que é um bem maior, que eu hoje acho que foi a maior riqueza que eu podia ter. Deus é tudo e nos dá tudo, se a gente souber aproveitar as oportunidades que Ele nos tem para dar. Por isso eu só tenho a agradecer. A senhora Maria Reis é a testemunha de que Deus ele se manifesta e se manifesta poderosamente para fazer o sobrenatural. Um dentre a multidão, diz a Bíblia, gritou para o Senhor Jesus, Mestre, trouxe-te o meu filho. Todos os templos da Universal, coloca o versículo por gentileza, em todos os templos da Universal hoje, nós vamos estar vivendo esta fé. Trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Há problemas que são espirituais. O jovem era mudo, ele tinha epilepsia, ele se jogava no fogo, na água, mas na verdade ele estava inconsciente, possuído por um mal. Quantas pessoas boas ficaram más. A mãe olha para o filho e diz, esse não é o filho que eu criei, educado, gentil. Ele se transformou. Poxa, o meu marido carinhoso, amigo, hoje está distante, frio, indiferente. Não é a mesma pessoa, porque o mal entrou, seja através de uma inveja, de um bruxedo, de um feitiço, de uma praga, de uma maldição hereditária, o mal entrou. E o mal precisa ser arrancado. Os próprios discípulos não puderam arrancar este mal. Mas aquele homem não desistiu. Ele disse para o Senhor Jesus, trouxe-te o meu filho. E Jesus o libertou. Depois falou para os discípulos, olha, vocês não puderam resolver essa situação porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jejum e oração nós vamos fazer neste domingo, especialmente às 9h30, estarei lhe aguardando. E você pode participar tanto em La Plaine, Saint-Denis, como em todos os templos da Universal. E para mais informações, aqui na França, o 07 49 18 12 41, você pode nos contactar. O nosso centro de ajuda em La Plaine, ele fica próximo ao Stade de France e também à Porta de La Chapelle. Fica a 4 minutos a pé do metro Front Populaire. E você pode participar às 9h30 e alguma dúvida você pode nos falar aí por este número, tá bom? Vamos acompanhar mais resultados do Poder da Fé e eu já volto. Olá a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu me encontro aqui agora com o senhor Geraldo, que vai contar como era a vida dele antes de conhecer o Centro de Ajuda Universal. Senhor Geraldo, como era a sua vida? A minha vida era uma vida atormentada, né? Eu era alcoólatra, ouvia a voz e totalmente perturbado e doente, né? Eu tinha bronquite asmático crônico que os médicos tinham me condenado a tomar medicamento forte pelo resto da vida. Que
tipo de pensamento passava na mente do senhor nessa época? Quando eu tentava parar de beber e levar uma vida normal, aí vinha pensamento de suicídio. Mas eu nunca cheguei aí, graças a Deus, a tentar. Eu vinha esse pensamento, mas aí muitas vezes eu ficava com aquilo na mente, então eu voltava a beber novamente para poder controlar, penso eu, o sistema nervoso, porque senão eu não conseguia me controlar. Mas tentou resolver de alguma maneira, procurou algum meio? Sim, eu procurei os bruxos, porque para mim eu queria uma solução rápida e falar, olha, o seu caso é assim, então vai ter que ir no bruxo. Aí me informaram os bruxos, eu ia lá, pagava dinheiro para os bruxos e não resolvia nada, ficava até pior às vezes. E com esse vício do álcool, no que isso afetava a vida do senhor? Afetava na vida sentimental, a vida conjugal, porque a pessoa com qual eu vivia na época não gostava, porque ninguém quer viver com uma pessoa que leva a metade do dinheiro para os vícios, né? E não fazia as outras coisas que é obrigação para uma casa. Então isso afetava dessa maneira. E aí eu procurava a solução e não encontrava, corria para os vícios novamente para poder tentar dar a volta, né? Mas nunca chegava a solução nenhuma. E eu ouvia a voz, que eu esqueci de falar no começo, eu ouvia a voz, eu via vulto. Isso na real, eu tentava dormir e quando eu deitava, alguém me chamava pelo meu nome, eu chegava a sair fora, olhava para um lado e para outro, não via ninguém, voltava novamente para a cama, começava a ouvir vulto passando, chiado debaixo da cama, olhava, não via nada. E é assim que eu cheguei, dessa maneira, totalmente atormentado e viciado e doente. O pior momento foi quando eu, no meu ponto de vista, não fazia nada, mas as pessoas falavam que eu acordava de madrugada, eu acordava certas horas, eu não sabia, né? E quebrava tudo, bagunçava tudo, mexia com todo mundo ficava assustado. No outro dia de manhã, as pessoas tentavam falar, mas eu era um pouco explosivo, as pessoas, aqueles que tinham mais amizade, às vezes diziam, olha, você fez isso, eu não queria acreditar, falava, a pessoa também não levava mal, e aí até que vinha 2, 3, 4, não, você fez isso. Aí eu comecei a pensar, alguma coisa está errada, eu vou ter que procurar um jeito. E aí foi onde eu começava a procurar o jeito, mas nada melhorava, porque nos bruxos eles não têm esse ensinamento para fazer com que a pessoa esqueça, a pessoa fique curada. É o contrário, faz a complicar, às vezes mais, cada vez mais. Quando o senhor chegou na igreja, como é que foi? Cheguei por causa que não tinha jeito. E aí eu pedi uma orientação, cheguei na igreja e falei, eu queria falar com o pastor. Então eu entrei e fiquei aguardando. Quando essa pessoa chegou lá, ela começou a fazer, eu sei que era reunião, começou a fazer a reunião e começou a falar de mim. E aí eu olhava para trás, olhava para um lado, olhava para outro e não vi ninguém. E aí depois que terminou a reunião, eu fiquei olhando para ele. Ele falou, você quer falar comigo? Eu falei, não quero falar mais com você não, porque tudo que eu ia perguntar você já falou. Aí ele ficou olhando assim para mim, você não quer falar? Eu falei, não. Aí a partir desse dia eu comecei a voltar, entrou a curiosidade em mim, eu fui voltando e aconteceu o que aconteceu hoje. Graças a Deus estou livre. O que Deus fez na vida do senhor? Deus me transformou completamente. Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu fui curado imediatamente, sem pedir nada. A primeira coisa que aconteceu, em menos de 15 dias eu parei os vícios. Parei de fumar, parei de beber. E depois a doença, em menos de 6, 7 meses, desapareceu. Quando eu senti falta, as coisas ruins também acontecem de sentir falta. Quando eu senti falta, mas eu não fui um médico. Aí, graças a Deus, até hoje, estou bem, graças a Deus. Ainda é dependente de medicamento? Ainda faz tratamento? Nenhum, não faço tratamento de nada, graças a Deus. Totalmente curado, totalmente abençoado. Graças a Deus, minha vida sentimental restaurada, vida com meus filhos restaurada, saúde, graças a Deus, no meu lado profissional também, graças a Deus, vai muito bem, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus por esse acontecimento na minha vida. Ainda pensa em morrer? Não. Por dentro, como está? Muito bem, graças a Deus, cheio do Espírito Santo, uma vida direcionada por Deus, graças a Deus, nada mais de pensamentos como antes. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa que está viciada, está doente, assim como um dia o senhor esteve?
Eu digo para ela que ela vem aqui, porque aqui ela vai encontrar a solução. Outra coisa, as pessoas dizem que paga, não paga nada, pode deixar sua carteira em casa, venha sem nada, e se precisar, eu vou estar aqui. Pode vir sem nada, só com o dinheiro da passagem de vinda, porque se quiser voltar, eu colaboro. Mas que ela venha aqui, ela não fica ouvindo o que os outros falam, e que é isso, que é aquilo. Não, venha e tira a prova. Se não acontecer nada, eu coloco a minha cara à tapa. Porque eu sei que Deus tem o melhor para ela aqui. Então, esqueça o que as pessoas falam e venha buscar a solução para o seu problema. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não me rejeitou, também não vai rejeitar você. Muito bem, você que nos acompanha agora, você encontra aqui embaixo nosso número SOS, a nossa morada, você é o nosso convidado. Tem solução para o seu problema, a solução nunca é tirar a própria vida. Entre pelas portas do Centro de Ajuda La Plena, assim como um dia fez o Senhor Geraldo, e certamente a sua vida também será transformada. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Como é o nome do senhor? Arlindo. O senhor chegou aqui hoje sentindo o quê? Entrei aqui na porta da igreja, eu senti, já vinha com dor assim na coluna. E já estava doendo há quanto tempo, mais ou menos? Eu senti antes de ontem. E até agora, no momento da oração, o senhor estava sentindo essa dor? Sim, estava sentindo essa dor, agora já passou. Baixa aí, por favor. Bebeu a água que nós consagramos, a gota do milagre. Sim. E passou a dor. Passou. Como é o seu nome? Nadine. Então, Nadine, o que você estava sentindo e depois da oração, como é que você está? Eu estava numa luta com os pensamentos negativos, eu não estava conseguindo liberar. Mas depois dessa oração, eu não tenho mais esses pensamentos, porque eu estava tentando controlar, mas não estava difícil. E maus pensamentos, uma angústia, era o quê? Era os pensamentos assim, que é mentira, que Deus não vai fazer nada. E dúvidas e também pensamentos, às vezes, de repente, vem esses pensamentos de acabar com a minha vida, de também muitos pensamentos. Eu estava com problema de concentração e não estava conseguindo concentrar. E à noite eu tento fazer a oração e quando eu abro a live do Centre d'accueil universel, eu olho pela metade e me dá essa vontade, não, deixa isso e vá para o TikTok. E mesmo assim, Deus tentando falar comigo, mas o diabo estava tentando me vencer. Eu falei, Deus, se o Senhor me ajuda a vencer, eu prometo servir no altar, mas se o Senhor não me ajudar a liberar, eu não vou conseguir. Deus, ele me falou, vá hoje, não atrase. Vá na reunião das 9h30 e eu vou te liberar. Então, quando eu entrei ali na porta, eu senti uma outra coisa. E eu vi que esses pensamentos não estavam mais, essa dúvida. E quando eu fiz oração 10 minutos, eu fiz essa oração 10 minutos, e eu sinto que eu estou livre, eu não tenho mais esses pensamentos. Eu estou bem, estou feliz. Você crê que Deus te ouve? Eu creio. Você crê que Deus vai mudar a sua vida? Sim, eu creio. Família que o meu irmão que vive em Portugal, que eu levei na igreja Almada, que tinha muitos problemas, tudo já está, até uma operação que ele fez, foi do bom e do melhor, tudo está, tudo bem, graças a Deus. Na minha família, os meus filhos estão unidos. Não estavam unidos antes das orações? Não, era guerra, irmão contra irmã, e tudo demais. Agora os filhos estão unidos? Passei uma semana em casa com o meu filho e os meus 2 primeiros netos. Amém. Qual foi a resposta na família? Eu tenho meu filho com 40 anos, ele ficou doente e depois ficou dentro do quarto fechado. Ele é casado, está na casa dele. Ficou no quarto fechado. Com depressão, alguma coisa assim? Acho que é depressão. Depois eu queria ir lá visitá-lo para levar um pouco de água para beber. Ele disse, não venha. Não venha que eu não estou doente. E ficou no quarto fechado 8 dias. E depois, o domingo passado, depois da água ser abençoada, eu peguei no foto dele mesmo aí na cadeira, eu pus na mão, depois, e pus o dedo, eu corri na boca, na cabeça dele. Depois, quando eu fui para casa, já estava lá em casa, na minha casa. O filho dela ficou 8 dias fechado no quarto. Vocês entenderam, entendeu? Ele não aceitou ela levar água para ele. O que ela fez? Pegou a água, passou na foto. Isso é coisa de doido, não tem nada a ver. Mas Deus honrou a fé dela. A água tocou na foto, mas Deus tocou no filho. Amém? Deus abençoe.
Cheguei aos 16 anos, sofri com um desmaio há 7 anos, né, e tentamos de todas as formas. Minha mãe teve que mudar para a capital em busca de ajuda, né, para descobrir o que eu tinha. E ela fez de tudo e não constou nada. E com o tempo, quando eu já estava na capital, fui convidado para vir à Igreja Universal. Me falaram que o Senhor Jesus já tinha levado as doenças e que eu não precisava aceitar essa situação. E como eu já não tinha outra solução, aí eu parti para a fé. E assim que eu cheguei, foi pregado a respeito do Senhor Jesus. E aquilo foi tomando conta do meu coração e eu passei a lutar pela fé, porque eu já tinha tentado de todas as formas humanas, né? E com a fé eu consegui obter o resultado, né? Dia após dia eu fui me envolvendo com a presença de Deus, fortalecendo, ao ponto de eu ser livre da doença. 7 anos sofrendo com epilepsia, desmaiando, tendo que mudar a rotina da vida para tentar resolver o problema. Não conseguiu. Chegou na igreja, em quanto tempo depois que chegou na Igreja Universal, esse problema resolveu, você foi curado? Pastor, em menos de 1 ano, porque a gente vai aprendendo a usar a fé, né? E Deus vai preenchendo nosso coração com essa certeza, e em menos de 1 ano eu fui curado. Os depoimentos maravilhosos só mostram que o Senhor Jesus está vivo. Ele disse em sua palavra: no meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Aquele que crê fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E é isso que tem acontecido. Hoje você vai trazer a sua família ou a fotografia da família, porque nós vamos apresentar a Deus toda e qualquer situação que você não tem conseguido mudar na força do braço. E certamente o poder de Deus irá se manifestar na sua vida, tá bom? Eu quero convidar todos vocês que estão acompanhando o nosso programa para juntos fazermos uma oração. Vamos unir a fé, independente da sua religião, é o momento de falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade e pelo alto privilégio de poder te buscar. Estamos unidos com pessoas de todas as religiões, mas não estamos reunidos em nome de uma religião. Estamos em nome do Senhor Jesus, que é aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos e que hoje atende e salva todos quantos o invocam na sinceridade do coração. Há pessoas aflitas, angustiadas e até desesperadas, precisando de um milagre. Ouça o clamor, a oração, o pedido, a súplica que esta pessoa faz a ti. Não permita que nenhum mal prevaleça. Liberta a família, cura o corpo, liberta a alma de toda dor e sofrimento. Eu consagro a ti esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, beba da água e receba a vida que vem de Deus. Graças a Deus. Creia que o Senhor Jesus tocou na sua vida e tudo que estava a dar errado vai dar certo, porque Deus é Deus e Ele não falha. Essas são imagens do nosso último domingo em La Plaine e hoje não será diferente. Você vai poder participar deste encontro que ficará marcado na sua vida, tá bom? Chegamos ao ponto final do programa. Deus ilumine e abençoe. Um forte abraço e até a próxima.